Vamos começar agora nas nossas síndromes realmente cardiológicas. Vamos conversar de algumas peculiaridades da hipertensão dos idosos. A prevalência, igual a gente falou, aumenta para todas as doenças cardiovasculares e, claro, não é uma mentira para a hipertensão. Conforme a gente vai aumentando aqui as nossas décadas de vida, a gente vai tendo um aumento tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, isso tanto em países de primeiro mundo quanto em países em desenvolvimento. A gente tem uma prevalência média, as estatísticas são muito diferentes, né, de 10% a 20% da população mundial. Nos Estados Unidos, uma estatística geral aí, em torno de 24%, um pouquinho maior para homens que para mulheres. Hoje em dia já se considera em torno de 32% nos Estados Unidos, e se forem adotar, né, as novas metas que a última diretriz norte-americana colocou, nós vamos citar um pouquinho mais à frente, a gente sairia dos Estados Unidos de uma incidência de em torno de 30% a 32% de hipertensão para em torno de 64% de hipertensão, adotando 130 por 80, que é o que a diretriz norte-americana colocou, que não é seguido ainda pela nossa diretriz nem pela diretriz europeia. Nós vamos conversar isso aqui mais à frente. No Brasil, temos várias estatísticas aí, né, cerca de 30% aí em Porto Alegre, 37% em Ouro Preto. Aqui vejam várias cidades, a estatística variando a incidência de 22% até 44% em Araraquara, em Cotia, lá em São Paulo, considerando 140 por 90 como ponto de corte. Porque se a gente for adotar o 130 por 80 e for extrapolar para a população norte-americana, praticamente dobraria essa incidência de hipertensão. A hipertensão, ela é o principal fator de risco atribuível à mortalidade. Vejam os senhores que ela ganha disparado aqui de todos os outros fatores de risco. Então, a gente tem que ter uma abordagem efetiva com o envelhecimento. E veja esses dados aqui relacionando a pressão arterial com o risco cardiovascular, são 30 anos aqui de segmento do Framingham, tanto para homens quanto para mulheres. Conforme a gente vai aumentando o nível de pressão sistólica, a gente aumenta o risco cardiovascular. Seja para os jovens, aqui em amarelo, e bem mais evidente ainda para os idosos. Então, a cada ponto que a gente vai aumentando aqui, de 20 em 20 milímetros de mercúrio, de 10 em 10 de variação, né, 20 em cada grupo, na pressão sistólica, você vai aumentando de sobremaneira o risco cardiovascular. Tá? A hipertensão tem um impacto médico e social gravíssimo, né? Os dados norte-americanos de 2015, ele mostra que a hipertensão está associada a 69% dos pacientes no primeiro episódio de infarto, estava presente em 77% dos casos de AVE, em 75% dos casos de insuficiência cardíaca, em 60% de doença arterial periférica. Então, patologia de altíssima incidência aí nas principais complicações cardiovasculares. E era responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de acidente vascular encefálico. No Brasil, os dados da nossa diretriz última, agora de 2016, no final de 2016, a hipertensão estava aqui presente em cerca de 32,5%, ou seja, cerca de 36 milhões de indivíduos adultos, atinge mais de 60% de idosos, e, olha, acima de 70 anos, 75% dos indivíduos vão ter hipertensão arterial. Ela contribui direta ou indiretamente para cerca de 50% das mortes por doença cardiovascular. Então, é, sem dúvida, o nosso grande vilão aqui, tanto associado à mortalidade, quanto associado a morbidades aí com o envelhecimento. Os aspectos fisiológicos, fisiopatológicos associados à hipertensão, nós já citamos aqui, vamos relacionar direto com a hipertensão. O idoso tem uma maior sensibilidade ao sódio, uma redução da resposta beta-adrenérgica, um aumento dos níveis de catecolaminas, a disfunção endotelial, aumentando a liberação de substâncias vasoconstritoras, o aumento da rigidez arterial com o aumento da resistência vascular sistêmica, que leva isso tudo ao aumento da velocidade de propagação da onda de pulso. Então, tudo isso vai estar associado à hipertensão arterial, todas essas alterações fisiopatológicas. Então, dentro dessa fisiopatologia do enrijecimento arterial, nós vamos ter, com o envelhecimento, uma diminuição da elasticidade
e da complacência da aorta e dos grandes vasos, das grandes artérias, uma menor resposta vasodilatadora. Com isso, o idoso vai sofrer mais com pequenas modificações de volume. Tá? Pequenas alterações de volume já levam a complicações maiores para o sistema cardiovascular do idoso. Isso serve tanto para a parte arterial quanto para a parte miocárdica também, por essa redução da distensibilidade. E vocês já viram que, muitas vezes, na insuficiência cardíaca diastólica, que ainda é negligenciada por muitos colegas, né, porque muitos não conseguem enxergar ela ainda de uma maneira prática, mas o indivíduo com disfunção diastólica, ele às vezes faz edema agudo de pulmão com pequenas variações de pressão, porque ele tem uma sensibilidade pequena a essas modificações de volume, ele faz mais hipertensão, ele faz um pouquinho de hipervolemia, ele já faz edema agudo de pulmão, com função sistólica completamente normal. Falei, mas como é que pode? A fração de ejeção dele no eco está 60%, 70%, e ele está em franca insuficiência cardíaca, com gesto, com edema agudo de pulmão. Isso é verdade. Não duvidem disso, porque é verdade, ok? Nós vamos ter, com enrijecimento arterial, aumento da resistência vascular e aquelas alterações do relaxamento do VE. Então, na prática, é isso aqui. A redução da elasticidade e da complacência, nós vamos ter por quê? Nós vamos ter fibras de elastina das camadas íntima e média. Na diástole, no adulto jovem, elas vão impulsionar o sangue por uma retração. Eu vou mostrar o desenho. Na hora que você tem a sístole ventricular, o vaso é complacente, ele acomoda aquela quantidade de sangue na sístole e ele retrai na diástole. Essa retração elástica. Com o envelhecimento, essa camada de elastina é substituída por colágeno, que não é distensível. Então, nós vamos ter um progressivo espessamento da camada íntima e da muscular lisa. Essas artérias ficam menos distensíveis passivamente e não vão ter aquela capacidade de retração elástica, e vão ter menor capacidade de se dilatar ativamente. É basicamente isso aqui, olha, no jovem, na hora da sístole, aqui é um vaso complacente, eu estou aqui na aorta complacente. Você tem a sístole, ela acomoda aquele grande volume de sangue. O que que isso faz na curva de pressão? Você amortece a pressão sistólica, claro. Né? A pressão aqui, medida dentro do vaso, ela vai estar amortecida se esse vaso consegue absorver aquela onda que acontece na sístole. Na diástole, esse vaso tem a retração elástica. Essa retração elástica na diástole, ela tende a aumentar um pouco a pressão diastólica. Então, por isso que o jovem, ele tem uma hipertensão sistodiastólica com mais frequência, diferente do idoso. O que que acontece no idoso? Esse vaso, ele não está complacente, ele está rígido. Então, ele não vai conseguir absorver essa onda de impulsão sistólica. O que que nós vamos ter com isso? Um pico maior da pressão sistólica, claro, né? Você está impulsionando o sangue no vaso rígido, a pressão ele vai estar maior. E não vai ter a retração elástica. Como ele não dilatou, ele não tem essa retração elástica. O que que acontece com a diástole? A pressão diastólica, a curva de pressão fica reduzida. Por isso, essa pressão aumentada, diferencial, a pressão de pulso aumentada, que acontece com o envelhecimento. Ok? Vai estar associado a esse enrijecimento arterial, a esse vaso mais rígido. Então, essa é a prevalência de hipertensão nos idosos, tanto para homens quanto para mulheres. Em vermelho, a pressão sistólica é a mais incidente, né? Em azul aqui, combinada sistólica e diastólica, e a diastólica isolada em bem menor aí, proporção nos idosos. E isso vai modificando e vai caminhando cada vez mais para uma hipertensão sistólica isolada. Quanto maior é o envelhecimento, porque maior será o enrijecimento arterial. Ok? Então, isso é uma coisa lógica, dentro do que a gente discutiu. Então, esse é o comportamento da pressão, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui a curva de pressão sistólica, em diferentes raças, raça negra, brancos, latinos. Com o envelhecimento, a gente vai tendo um aumento progressivo da pressão sistólica. Diferente da diastólica, que a gente tem um aumento dela aqui até em torno da 5ª década de vida, e depois disso ela começa a cair, independente aqui da raça. E isso vai levar a um aumento da pressão de pulso. Ok? E esse aumento da pressão de pulso, ela está associada aí
né, como um fator de risco para a mortalidade cardiovascular e um fator independente de mortalidade cardiovascular. Ok? Bom, então a idade, ela é um fator de risco independente, ela tem uma relação direta e linear com a hipertensão arterial. Meta-análise de estudos realizados aqui no Brasil, né, com quase 14 mil idosos, mostrou 68% aqui de prevalência de hipertensão nesses pacientes idosos. Tá? Uma revisão de literatura, aqui é um problema, né? As estatísticas são muito diversas, mostrou que as taxas de conhecimento da hipertensão, elas variavam de 22% a 77%, a incidência de tratamento variava de 11% a 77%, e de controle de 10% a, no máximo, olha que absurdo, 35% de controle da hipertensão. Isso nas melhores estatísticas que tem. Tá? Isso vai depender muito, claro, da população estudada. Mas, indiscutivelmente, a idade avançada, a obesidade, o baixo nível educacional, eles vão estar associados a um pior controle da pressão. Por isso, essas variações grandes, né, de estatística dependem muito da população estudada. Mas as melhores estatísticas mostram para a gente que a gente tem cerca de 70% dos pacientes mal controlados para a hipertensão arterial, que é o principal fator de risco para a mortalidade, juntando todos, quaisquer outros fatores. Tá? Então, acho que, né, é um amadurecimento que a medicina tem que fazer de uma doença das mais básicas que a gente devia controlar em todos os PSFs, e a gente tem isso no mundo inteiro. Isso não é coisa do Brasil, não, em todos os países de primeiro mundo, é em torno de 70% de pacientes mal controlados. Bom, como é que a gente faz uma avaliação de rotina inicial de um paciente hipertenso? O que é básico para a gente pedir? Né? Um exame de urina rotina, né? Uma dosagem de potássio, de glicemia, uma avaliação do ritmo de filtração glomerular e de creatinina, lembrando, claro, vocês estão cansados de discutir isso, para o idoso, principalmente, a gente avaliar o ritmo de filtração é muito importante. Avaliar o perfil lipídico, colesterol total, HDL, triglicéridos, e o LDL a gente vai fazer na fórmula aí do colesterol total com HDL e triglicérides, uma avaliação de ácido úrico e um eletrocardiograma convencional aí de 12 derivações. Então, isso seria uma avaliação de rotina para qualquer paciente hipertenso, para qualquer idade, na verdade. Quais são os principais fatores de risco, ou os fatores de risco maiores aí para a hipertensão arterial? Nós vamos ver que esses fatores associados à identificação de lesão em órgão-alvo, eles vão ser muito importantes lá na frente para a gente discutir tratamento, tá? Para ver quem que a gente vai tratar. Então, esses fatores são os principais: tabagismo, dislipidemia, diabetes, nefropatia, o paciente idoso acima de 60 anos, isso é da nossa diretriz, e uma história familiar prematura de doença cardiovascular, que ela é definida como menor do que 65 anos para mulheres e menor que 55 para homens. Então, esses são os fatores de risco maiores: tabagismo, dislipidemia, diabetes, nefropatia, o envelhecimento e a história de DAC, de doença cardiovascular prematura. Já a identificação de lesões de órgãos-alvo, o que é que a gente tem que ter em mente nessas lesões de órgão-alvo? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, quadros anginosos ou infarto prévio, indivíduo que já fez uma revascularização miocárdica prévia, portadores de insuficiência cardíaca, quem já teve um AVC ou um AIT, isso também pode ser considerado lesão de órgão-alvo. Vejam só, alterações cognitivas e demência vascular também pode se encaixar aqui em lesões de órgão-alvo, a nefropatia, a doença arterial de extremidade e a retinopatia hipertensiva. Então, a partir daqueles fatores de risco maiores e dessas lesões de órgãos-alvo, a gente vai colocar o nosso paciente aqui, nesse quadro de estratificação de risco. É um quadro, né, já antigo, já discutido há muito tempo, continua sendo adotado em todas as atuais diretrizes. Primeiro aqui, sem fator de risco, nós não vamos ter, né, pessoal? Porque o nosso paciente idoso, a idade é um fator de risco. Então, aqui a gente não vai trabalhar. O nosso paciente, se for completamente saudável a princípio,
ele já vai ter a idade como fator de risco. Então, se ele for hipertenso, idoso, ele já tem risco moderado, olha. Porque o estágio 1 de hipertensão, se o indivíduo tem um fator de risco, quaisquer um daqueles maiores, e a idade é um deles, ele já é de risco moderado. Então, todos os nossos pacientes idosos, se eles forem só idosos, eles vão estar aqui pelo menos. Se a gente tiver mais um outro fator de risco qualquer além da idade, porque 2 ou mais, ou então diabetes, ou alguma daquelas lesões de órgão-alvo, nosso paciente hipertenso, ele já vai ser pelo menos de risco alto. Pelo menos. Se ele tiver uma hipertensão estágio 3, nos 2 casos ele vai ser de risco muito alto. Ok? E se ele já tem uma doença cardiovascular manifesta, ele vai ser sempre de risco muito alto, os nossos hipertensos. Então, a conclusão é que o nosso hipertenso idoso, ele vai ser pelo menos de risco moderado. Pelo menos, porque todos vão ter um fator que é a idade. Isso é importante, essa estratificação, porque nos ajuda a escolher a nossa estratégia, tratamento só medicamentoso, só mudança de estilo de vida, é mudança de estilo de vida mais tratamento medicamentoso, a gente vai tentar enquadrar em qual grupo que a gente está. Né? Então, se o nosso risco adicional ele não existe ou ele é baixo, a gente vai tentar só medidas não medicamentosas. Se já cai o nosso paciente com risco médio, a gente já tem que pensar em instituir medidas não farmacológicas, mais o tratamento medicamentoso. E assim vai, claro, para risco alto e muito alto. Ok? Tipo uma crise reentrante, né, de espirro. Bom, como é que então a gente classifica a pressão arterial com esse tanto de número que existe hoje em dia? Essa é a nossa última diretriz brasileira do finalzinho de 2016. Né? Ela continua adotando como uma pressão normal uma pressão menor ou igual a 120/80, uma pré-hipertensão, ela já chamava antes de limítrofe, agora pré-hipertensão, de 121 a 139/81, 89, e aqui começam os pontos de corte, né, para hipertensão estágio 1, 2, 3, com 20 milímetros de mercúrio dentro de cada um, então 140 a 159, aqui 10 da diastólica, né, por 90 a 99, 160 a 179 por 100 a 109, e maior ou igual a 180 por 110, uma hipertensão estágio 3. Ok? E a nossa hipertensão sistólica isolada, que está muito presente no paciente idoso, o indivíduo que tenha uma pressão sistólica maior ou igual a 140, com uma diastólica menor do que 90. Tá? Que a gente viu que mais de 60% dos idosos vai estar aqui. Vejam, né, é interessante, né, as diretrizes de cardiologia, quem gosta de cardiologia e acaba vendo diretrizes, pega diretrizes internacionais, a gente tem polêmicas enormes, né, na nossa diretriz brasileira, comparada com a norte-americana, comparada com a europeia. Então, a gente pega diretrizes publicadas quase que, né, numa diferença de tempo muito pequena e com condutas e definições muito diferentes. Né? Isso é uma realidade na medicina e na cardiologia, infelizmente, muito frequente. Né? Isso para doença coronária, para insuficiência cardíaca, para hipertensão. Então, é sempre, né, aquela avaliação muito individual do nosso paciente idoso e com muito bom senso para a gente tomar a decisão. Então, vejam que se a gente pegar aqui a diretriz norte-americana, agora de 17, ela coloca como normal o menor que 120/80. O mesmo nome que dá aqui na nossa brasileira. E já considera como elevada de 120 a 129, né, por menor que 80 aqui. Isso é uma pressão elevada. E ela divide a hipertensão em 2 estágios só. Estágio 1, 130/39 por 80/89. Então, 130/80, o indivíduo já está em estágio 1 de hipertensão. E a estágio 2, eles colocam todo mundo no mesmo grupo, uma pressão maior ou igual a 140/90. Tá todo mundo no mesmo grupo, no mesmo balaio. Essa é a última colocação da diretriz norte-americana. Sofreu muitas críticas aí da comunidade científica no mundo inteiro, lá mesmo, né, entre os norte-americanos, muitos grupos aí fortes, né, questionando essas colocações, mas muitos hipertensólogos aí
realmente defendendo essa classificação. Isso colocaria, como eu falei, mais de 60% da população mundial hipertensa. Tá? Não estou falando de idoso, não. Média de população. Se colocar o idoso, né, com 130 aí, né, a gente não tem nem ideia essa estatística para onde que vai. Na hora que a gente pega aqui a europeia agora de 18, ela manteve muito semelhante ao que estava a nossa diretriz brasileira de 16. Só que ela divide um pouquinho mais os grupos aqui. Ela coloca uma pressão ótima, que é o que a gente chama de normal aqui, menor que 120/80. E ela divide essa nossa pré-hipertensão em 2 grupos. Né? Um normal, então ela tem a ótima, menor que 120/80, uma pressão normal de 120 a 129/80 a 84, e um normal alto de 130 a 139/85 a 89. Então, a nossa pré-hipertensão, eles colocam dividido em 2 grupos aqui, normal e normal alta. E a classificação de hipertensão continua seguindo o que todas as diretrizes já colocavam previamente, né, de 140 a 159/90 a 99 para o estágio 1, de 160 a 79 por 100 a 109 para o 2, e maior ou igual a 180/110. Então, eles mantiveram essa classificação, agora a Comunidade Europeia no passado. Então, a gente ainda adota a nossa diretriz, né, nacional, claro, que é o que se acredita ser mais racional, principalmente para o idoso. Principalmente para o idoso. Tá? Quais peculiaridades a gente sempre tem que lembrar quando a gente está avaliando um paciente hipertenso? Né, a gente colocou de maneira bem simples as 3 juntinhas aqui para a gente não esquecer. Primeiro, a pseudohipertensão. Pseudohipertensão é uma medida falsamente elevada devido àquela rigidez arterial. Tá? Como assim medida falsamente elevada? Vamos raciocinar de novo, né, para a gente não ficar decorando. Então, a gente já viu que o idoso tem um vaso mais rígido. Né? O que é a pressão que a gente mede aqui no braço, a nossa pressão arterial? O que é a pressão sistólica? É a pressão que a gente colaba o vaso, concordam? Né? Eu quero saber a pressão que está lá dentro do vaso. É isso que eu quero medir. Teoricamente, na hora que eu colabo o vaso, se eu tenho um vaso complacente, eu estou vencendo a pressão que está dentro dele. Agora, se eu tenho um vaso mais rígido, essa pressão que eu meço cá fora não é o que está lá dentro, vocês concordam? Eu não vou conseguir só pela pressão que está dentro do vaso colabar esse vaso, que eu tenho a pressão da parede do vaso, do enrijecimento arterial também. Então, eu vou ter essa medida falsamente elevada. Como é que a gente consegue diagnosticar isso no nosso dia a dia de consultório? Ou por uma medida intra-arterial, que não é a realidade, lógico, né? Ou pela manobra de Osler. Você lembra o que é a manobra de Osler? Isso é comum em provinha, assim, também coisa básica, a gente confunde. Manobra de Osler é quando a gente vai insuflando o manguito, e aí você viu que, palpando o pulso, você venceu a pressão sistólica. Se eu venci a pressão, eu não tenho mais pulso, concorda? Então, na hora que eu vou insuflando, venci minha pressão sistólica, que é a hora que eu perco o pulso, é assim que a gente devia medir pressão, né, gente? E a gente aprendeu na semiologia assim, né? A gente vai palpando o pulso, vai insuflando o manguito, aí depois a gente desinsufla, aí é que a gente põe o estetoscópio para escutar, não é assim que a gente faz todo dia? Então, na hora que a gente venceu esse pulso, eu sei que meu vaso colabou. Eu venci a pressão. Se eu continuo ainda palpando o trajeto desse vaso, porque se eu colabei esse vaso não vai ser palpável, lógico. Então, se eu continuo conseguindo palpar o trajeto dessa minha artéria aqui radial, por exemplo, isso é um sinal de que eu provavelmente estou à frente de um enrijecimento arterial. Senão, eu não conseguiria palpar essa artéria. E como é que eu vejo isso clinicamente no meu paciente no dia a dia? É aquele idoso que você está tratando ele com a sua medida de pressão, que você está lá tentando colocar ele em valores adequados, eu quero uma pressão de 12, de 13, e esse paciente começa a ter sintomas de hipotensão. Né? Você, opa, será que eu estou à frente de uma pseudohipertensão? Pesquisa, porque é uma grande probabilidade. Né? Um pensamento clínico para ela, aquele indivíduo que você começa a ter níveis de pressão mais adequados e ele começa a fazer sintomas.
Outra situação simples, já isso é muito discutido em consultório, né, que é a hipertensão do avental branco, que é aquela medida elevada somente no consultório, com medidas normais aí nas medidas de rotina. E é muito simples a gente diferenciar, né? Primeiro, fazendo medidas repetidas de consultório, depois de conversar com o paciente, de relaxar. Às vezes a gente precisa de mais de uma avaliação clínica para isso, né? Dependendo aí do quadro de ansiedade do paciente. E com as medidas domiciliares, com o MAPA, que é o exame de eleição para diagnosticar a hipertensão do avental branco, é o MAPA, e o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. Esse MRPA, gente, quando vocês ouvirem falar ou ler, não é medir a pressão em casa de qualquer jeito, não. É um exame, é um protocolo que o indivíduo vai fazer tantas medidas durante o dia, anotadinho, tudo certinho, com um aparelho que seja um aparelho qualificado, não pode ser esses aparelhos de pulso, né? O ideal é que sejam esses aparelhos validados de braço, realmente automáticos, que é o MRPA. E o hiato auscultatório, isso daqui tem que ter atenção também, que é um período de silêncio que acontece entre a primeira e, geralmente, a terceira fase aí do som de Korotchkov. Que lembra lá na pressão, né, como é que a gente ouve a pressão sistólica? No primeiro som de Korotchkov. Né? E se eu tenho um hiato, às vezes, entre o primeiro e o terceiro sons, por exemplo, vamos citar um exemplo. Meu idoso está alta, tem lá 190 de pressão sistólica, 200 de sistólica. E aí eu vou insuflar o manguito, vamos supor que tivesse 200. Eu estou insuflando o manguito, insuflei até 190. Na hora que eu começar a desinsuflar, eu não estou ouvindo nada. E aí a terceira fase dele estaria, por exemplo, em 160. Então eu vou achar que a minha pressão sistólica é 160 e, na verdade, ela é 200. Está lá em cima. Né? Como é que nós vamos evitar o erro disso? Medindo a pressão, igual a gente aprendeu a medir na faculdade, palpando o pulso. Porque eu nunca vou errar palpando o pulso. A pressão sistólica vai estar sempre na hora que o pulso sumiu. Né? Diferente do som, que se eu tiver com 200 de sistólica e for lá com o meu aparelho insuflar até 190, eu não vou escutar som nenhum, eu vou achar que o meu primeiro som está aqui embaixo e esse aqui embaixo é o terceiro. Entenderam isso? Basta medir a pressão com o pulso. E o que é que essa pressão, o hiato auscultatório vai fazer? Isso às vezes confunde na hora de questionamento de prova. Aqui a gente superestima ou subestima a pressão? Subestima a pressão. E aqui, na pseudohipertensão, a gente superestima a pressão. Ok? Então, a pseudohipertensão, a gente tem uma superestimação da pressão arterial, e no hiato auscultatório, a gente está subestimando a pressão arterial. Tá? Essa pseudohipertensão, né, e essas discussões de pressão central também vão avançar muito daqui a poucos anos. Né? Eu falei que já é uma realidade, a gente ainda não sabe direito como é que usa essas medidas de pressão central, de velocidade de onda de pulso, de outros índices que a pressão central mede, de verdade na prática clínica, mas tem centenas de estudos trabalhando em cima disso, e vocês vão ouvir muito em breve também. Independente da arritmia. A arritmia também pode te confundir na hora de medir a pressão, daí é muito importante você ir palpando o pulso, mas independente disso, você tem esse silêncio mesmo entre as fases, geralmente a primeira e a terceira, tá? E aí te dá essa confusão de medida. Mesmo no indivíduo sem arritmia, mesmo em ritmo sinusal. Tá? Por que o MAPA considera comportamento anormal acima de 130 por 90? As medidas, 100 por 80, até nem a 90. As medidas do MAPA, quando vocês pegarem o exame de MAPA, vocês vão ver, né, que os valores de corte do MAPA são menores, né, do que os valores de consultório. Né? O que se acredita é que essas pressões do MAPA, sem sofrer a interferência do profissional de saúde, né, sem a presença do médico, do ambiente de consultório, acima desse valor você já consideraria média já para hipertensão. Então, é comum a gente pegar um mapa lá descrito como anormal, na hora que você vai ver, a média foi 130 por 80. Né, e no mapa o ponto de corte é menor mesmo. Já está autorizado a tomar. Pensando sempre no perfil de risco do seu paciente, se vai ou não entrar com medicamento, depende de cada um. Né?
Vamos ver essas médias, como é que estão, se ele tem ou não tem descenso noturno da pressão. No mapa sempre vem isso, né? Descenso noturno presente ou ausente. A gente deveria ter à noite pelo menos 10% de queda, tanto da sistólica quanto da diastólica. Se eu não tenho esse descenso noturno, eu tenho uma maior incidência de lesão de órgãos-alvo. Então, isso tem que ser avaliado. Então, são esses detalhes do mapa, né? Tem as cargas de pressão, né, que é a porcentagem de pressão acima do considerado normal. Cuidado, vocês viram que no mapa, se vocês pegarem para ler lá as definições, vocês vão ver que até 50% de carga pressórica, ou seja, de variação acima do normal, ainda é considerado como normal. É muita coisa isso, né? Agora, o principal fator ali de medida no mapa que se corresponde a lesões em órgãos-alvo, que se corresponde a risco cardiovascular, é a média. A média, dentro de todas aquelas avaliações, é a melhor que tem. É a que mais se relaciona com o risco cardiovascular, que é menor do que a pressão de consultório mesmo. Vamos lá, então, conversar um pouco de tratamento, né? Qual que é a importância do tratamento? Lógico, reduzir todos os eventos cardiovasculares maiores, né? Então, a gente tem, com o tratamento da hipertensão, uma redução de 40% até 60% na incidência de insuficiência cardíaca, de 30% até 50% na incidência de AVC e de até 15% em doença coronariana e outras doenças cardiovasculares. Então, é indiscutível a importância de se tratar adequadamente a hipertensão. E se a gente for ver que o nosso universo, aí, no mundo inteiro, de pacientes bem controlados, né, está abaixo de 70%, abaixo de 70%, não, abaixo de 30% em média, né, em torno de 70% de não controlados, a gente vê que a gente está atuando muito pouco na redução de evento cardiovascular. A gente poderia atuar muito mais simplesmente controlando a pressão arterial, né? Mas quando que a gente vai tratar um idoso, né? Que valor de corte que a gente vai utilizar? Aqui tem várias discussões e polêmicas em diferentes literaturas. Qual idoso que a gente vai tratar? Se a gente pegar a nossa diretriz de cardiogeriatria, que é de 2010, a diretriz nossa de cardiogeriatria já está pronta, já era para ter saído o ano passado, por questão burocrática na SBC não saiu, mas vai sair agora, nesse primeiro semestre ainda. Ela não pode ser ainda divulgada porque não foi publicada, mas a nossa de 2010, e a nova vai manter muito semelhante a isso, vocês vão ter acesso a ela em breve, colocava que um tratamento farmacológico deve ser iniciado sempre em associação com medidas não farmacológicas, em idosos com expectativa de vida igual ou superior a 1 a 2 anos e com pressão sistólica acima de 160 milímetros de mercúrio, com ou sem pressão diastólica aumentada, independente disso. Isso era um grau de recomendação 2A, né, com nível de evidência A. Tá? Então, era o que o nosso grupo, né, da cardioreta em 2010 colocava, 160 para você iniciar um tratamento. Em pacientes com risco cardiovascular alto e muito alto, que é grande parte dos nossos idosos, porque lembra que se ele tiver 2 fatores de risco, ele já é de risco médio. Se tiver qualquer lesão no órgão-alvo, ou diabetes, ou 3, ele já é de risco alto. Então, em risco alto e muito alto, a partir de 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Veja que sempre é relacionado, pessoal, para o idoso, a pressão sistólica. Né? As metas vão estar nelas, porque ela é a mais importante no idoso. Para vocês terem ideia, existem algumas publicações, né, meio extrapoladas, aí, que colocam que os médicos deveriam esquecer a pressão diastólica. Essa parte não devia nem gravar, né, mas existem estudos para isso, que os médicos deveriam esquecer a pressão diastólica e foca na sistólica, porque você vai ter uma facilidade de entendimento para a população, para o paciente, uma facilidade de controle da pressão, independente do valor da diastólica para o idoso, né? Porque ela não faria tanta diferença. Mas vamos com calma, né, gente? Então, essa era a colocação na nossa diretriz de 2010. O que é que a nossa diretriz agora, do finalzinho de 16, coloca? Aqui tem vários grupos, é quando que a gente vai tratar. Isso é recomendação para iniciar o tratamento. Então, eu deveria iniciar o meu tratamento nos idosos com idade até 79 anos, numa pressão maior ou igual a 140. Então, se o meu paciente tem até 79 anos, eu vou iniciar o tratamento dele se ele tiver uma pressão maior ou igual a 140.
140. E se é um paciente com idade maior ou igual a 80 anos, maior o limite, o ponto de corte, seria uma pressão maior ou igual a 160 de sistólica. Ok? Isso é da nossa última diretriz agora de 16, e é o que a diretriz de cardiogeriatria vai falar para vocês agora, provavelmente daqui a 2 meses. Tá? Então, até 79 anos, ponto de corte 140, maior ou igual a 80 anos, um ponto de corte de 160, para você iniciar o tratamento. Pode perguntar. Não, pois é, vamos chegar lá. Aí é o seguinte, aí o colega perguntou, independente da capacidade funcional, né, aí vem um detalhe que a gente vai discutir no final dessas nuances do envelhecimento. Toda avaliação do paciente idoso, né, e isso os cardiologistas sofrem muito, né, e estão sofrendo para aceitar isso nos últimos anos. Hoje a cabeça está se abrindo um pouco mais, que é sempre avaliar a funcionalidade, né, gente? O que vocês discutem desde que vocês imaginaram fazer geriatria, né, que é a funcionalidade, que é trabalhar o idoso naquela linha do tempo, para a gente ver quem realmente que a gente vai abordar vai ser mais ou menos agressivo. A formação cardiológica ela é muito, né, de emergência, né, a formação cardiológica é muito de protocolo, de receita de bolo, aconteceu isso, eu faço isso, vem para cá o corpo lá, é tudo organograma, é uma formação, né, muito de pronto-socorro, assim são as residências cardiológicas. Hoje está se abrindo mais a cabeça para essa avaliação mesmo mais funcional do idoso. A cardiogeriatria hoje tem sido já uma realidade de alguns programas de residência já cardiológica, que até então nem se discutia. O nosso departamento da SBC era até pouco tempo atrás o patinho feio da SBC, com colegas aí que, né, lidavam com isso. Cardiogeriatria é o quê? Todo mundo é. O meu paciente é velho, eu também sou cardiogeriatra, né? Como se o envelhecimento fosse aumentar a idade. A gente sabe que o envelhecimento não é o indivíduo velho de idade, né? A visão é completamente diferente. Então, as diretrizes atuais, elas já começam a contemplar funcionalidade, tanto para a coronária quanto para a insuficiência cardíaca. Todas as últimas diretrizes de intervenção, e nós vamos falar isso aqui para valvulopatias, por exemplo, elas já colocam a presença de um heart team, e esses heart team, de preferência, com um geriatra participando dele, tá, para discutir a funcionalidade, e nenhuma diretriz tem uma definição do que fazer com o idoso frágil. O idoso que tem síndrome de fragilidade, todas as diretrizes, já europeias, norte-americanas, as nossas nacionais, sempre colocam no final, o idoso frágil tem que ter uma abordagem individualizada. É a conclusão de todas elas. Tá? Porque não tem realmente, né, gente? Não vamos conseguir ter um número para saber qual que é a pressão do meu idoso. Né, quem atende pacientes muito idosos e mais fragilizados, os atendimentos domiciliares tem muito isso. Às vezes a gente começa a ir retirando medicamentos, que é o que a gente mais faz, né? Mais retira do que prescreve, e muitas vezes tolerando níveis de pressão bem além do que a gente colocou de valores de corte aqui agora. Por quê? Porque senão o meu idoso vai ficar mais tonto, ele vai cair, mas ele não vai morrer de hipertensão, ele vai morrer de fratura de fêmur, né? Se a gente quiser deixar ele com o que a campanha nossa da SBC colocava, eu sou 12/8, né? Foi uma campanha fantástica que a SBC fez, de um alcance populacional enorme, isso tem alguns anos. Hoje é de maior alcance, os artistas globais todos faziam propaganda, né? Mas ela não serve para o nosso paciente idoso. Até o paciente idoso quer ser. Claro. E eles nos cobram isso, às vezes, no consultório, e os familiares cobram, e aí mede na farmácia, e o farmacêutico fala, olha, mas a pressão está alta, a pressão não está de 12/8, não. Então, não é a nossa realidade, então a gente tem que ter habilidade para fazer com que o paciente entenda, com que a família, o cuidador entenda qual que é a meta que a gente vai ter para ele, porque isso cria ansiedade para o paciente e para o cuidador, e isso é terrível, né, dentro do atendimento geriátrico. Então, vou iniciar tratamento aqui, ó, maior ou igual a 140 até 79 anos e 160 de 80 anos para cima. Sempre vamos avaliar a funcionalidade, se a gente tem fragilidade, a gente vai abordar individualmente o nosso paciente, independente da patologia cardiovascular.
Tá, e isso é para iniciar tratamento. E que meta que eu deixo o meu paciente? A nossa diretriz de 2010 de cardioriatria, ela era um pouco confusa, ela se baseava ainda na diretriz europeia e brasileira de hipertensão. Então, tinha metas diferentes de 140/90, estágio 1 e 2 com risco médio, 130/85 para alto, 130/80 para muito alto, nefropata com proteinúria 125/75. Isso já não vai ser mais abordado, discutido, né? A nossa diretriz vai ficar basicamente com essas metas aqui, e vocês vejam que as metas, no final, elas batem um pouco aqui em relação aos objetivos, né? Então, a nossa diretriz brasileira de hipertensão, na hora que a gente pega aqui o grupo de idosos, né, e muito idosos, ela coloca como 140/90, menor que 140/90 de meta, e se esse indivíduo tem um risco alto e ele tolera bem o tratamento, aí sempre tem essa colocação, desde que bem tolerado pelo paciente, a meta seria menor que 130/80. Isso para o paciente idoso. Para o paciente muito idoso, uma meta menor que 150/80. O oitavo joint norte-americano colocava isso, a diretriz nova norte-americana coloca aquele ponto de 130 de corte e coloca observações para o idoso, para ter uma avaliação mais cuidadosa, para avaliar a funcionalidade, né, com essas metas um pouco mais rígidas. A diretriz europeia de 18 trabalha basicamente da mesma maneira, só que eles ainda adotam aqui menor que 150, de preferência 140 de meta, para o muito idoso também 150, assim como a diretriz canadense coloca para muito idoso 150/90. Então, na prática, a nossa meta ideal inicial vai ser abaixo de 140/90. Peraí, mas abaixo quanto, né? Abaixo quanto? É 100, é 110, é 120, é 130? A diretriz europeia até discute isso melhor do que as nossas até. É um abaixo, assim, a minha meta é abaixo de 140, vamos ficar entre 130 e 140. Não é um abaixo para jogar para 110, 120, não. Na hora que eu tenho um abaixo aqui de 150, é um abaixo para ficar próximo de 140 para 150. Quando muito bem tolerado, principalmente em risco cardiovascular alto, aí eu chegaria a essa pressão um pouco mais baixo para 130. Tranquilo, pessoal? Então, essa é hoje a nossa realidade de meta. A nossa meta aqui no Brasil, então, abaixo de 140/90. Exatamente. E se for acima de 150/90, é aqui que a gente vai ter que trabalhar. Se o paciente de risco alto ou muito alto tolera bem o tratamento, a gente vai tender a chegar a menor que 130/80, e aí é ficar ali também 120, 130/80, ok? Não é pressão muito reduzida, não. Né? O 80 e o 90 vão ser muito fáceis, porque a maioria dos nossos pacientes não vai ter uma hipertensão diastólica, por aquela fisiopatologia que a gente falou, né? Por isso que as metas de corte para iniciar são sempre aqui na sistólica. Tranquilo aqui, pessoal, de meta? Ficou fácil, né? Isso é interessante, que vocês vão ver uma série de publicações, de trabalhos aí com uma série de valores diferentes. Então, olha, a gente pode simplificar só nesse primeiro quadrinho aqui, olha, que a gente vai conseguir ter meta adequada. Tá? Aí, vocês devem ter ouvido falar muito, vamos voltar em meta aqui, de publicações recentes, como o estudo Sprint, né, que mostrou que metas mais agressivas de hipertensão, inclusive, né, para a população idosa, e menor que 120, você teria redução de risco e de eventos, né? E o estudo mostrou isso realmente de maneira muito robusta, mas com alguns vieses aí dentro do estudo. Esses indivíduos tiveram redução de risco, sim, de evento, associados a pioras de qualidade de vida, associada a maior risco de queda, a maior risco de síncope, a maior risco de disfunção renal, apesar de não terem sido estatisticamente significativas. Então, não são, tem alguns viés também em relação a medidas dessas pressões. Essas pressões elas foram medidas sem a presença do médico, o paciente ficava um tempo lá certinho em repouso, né, sem a presença do profissional ao lado, com o aparelho automático, fazendo essas medidas repetidas da pressão para atingir esse ponto de corte mais baixo,
Então, existem muitas críticas em relação ao sprint, a metodologia com que ele foi feita, se esses valores de 120 que eles conseguiram lá iam corresponder à nossa medida de consultório que a gente faz, e se essa piora na qualidade de vida, se esse aumento de riscos de queda, de síncopes, de oscilações de função renal, se justificariam realmente a gente pensar em redução. As diretrizes não adotam as metas que foram colocadas no sprint, ok? Que pode ser que vocês ouçam falar isso em discussões aí, né, de hipertensão. Bom, como é que a gente segue uma sequência, então, de tratamento, né? Isso daqui é lá da nossa diretriz de cardiogeriatria ainda de 2010. Então, a partir do momento que a gente diagnostica hipertensão arterial, se eu estou com um paciente estágio 1 e risco médio, eu posso tentar fazer monoterapia com as 3 classes consideradas de primeira linha. Quais são as 3 classes de primeira linha? Diurético tiazídico, IECA-BRA, né? E bloqueador de canal de cálcio. Essas são as drogas de primeira linha. Então, se eu tenho o indivíduo em estágio 1, risco médio, eu posso iniciar a monoterapia. Se eu tenho estágio 2 ou 3, e estágio 3, ou risco cardiovascular alto ou muito alto, eu já deveria começar uma terapia combinada em baixas doses, de um diurético tiazídico com IECA ou BRA, de um antagonista de cálcio com IECA ou BRA, ou de um antagonista de cálcio com IECA BRA, mas, dependendo aí do perfil do paciente, um beta-bloqueador, se ele for coronariopata. Porque o beta-bloqueador não é uma droga nossa, nem é a 4ª, né, droga da hipertensão, nem é a 3ª droga, ele vai ser a 4ª e pode vir antes, dependendo do grupo. Então, se é um coronariopata, valeria a pena a gente associar a beta-block. Isso é a nossa diretriz de 2010. Se a gente tem uma resposta adequada, terminou o tratamento. Se a gente tem uma resposta inadequada, ou nós vamos ajustar a dose se eu estou em monoterapia, ou eu vou adicionar outro fármaco. Tá? Se eu estou na terapia dupla, ou eu ajusto a dose da minha terapia dupla, ou eu associo o terceiro fármaco, depende da dose que eu já estou. Então, essa é a conduta. Paciente de risco de estágio 1, risco médio, posso ir para monoterapia. Não respondeu ao tratamento, eu ajusto a dose da monoterapia ou já adiciono uma segunda droga. Se eu já estou com 2 drogas, ou eu otimizo a dose dessas 2 drogas, ou eu adiciono a minha terceira droga, tá? Dentro dessas 3. Se o meu paciente é coronariopata, eu penso no beta-bloqueador. E qual que é a minha 4ª droga hoje, pessoal, para tratar a hipertensão? Espironolactona, né? Não podemos mais ter dúvida disso, isso já está realmente definido. Então, já estou com a minha terapia tríplice, a minha 4ª droga é a espironolactona. Ok? Bom, o que a nossa diretriz de 16 coloca? Né, aqui ela não fala para o idoso de maneira geral. Estágio 1, risco cardiovascular baixo e moderado, que o nosso idoso sempre vai ser moderado, né? Diurético, IECA, bloqueador de canal de cálcio, BRA, em caso específico, beta-bloqueador. Né? Se eu estou aqui, risco cardiovascular alto, ou então no estágio 2 e 3, eu já vou vir com combinações. Sempre, gente, com tratamento não medicamentoso. Sempre, sempre, né? Com orientação medicamentosa, depois o fármaco. Então, já 2 desses 3 fármacos que são de primeira classe, não atingiu meta ou teve efeito colateral, né, ou eu aumento a dose, ou associo aqui a segunda droga, ou eu troco a medicação também. Se o paciente não tolerou, lógico, né? Aqui, eu aumento a dose da dupla associação, ou eu adiciono uma terceira classe, ou se eu tiver algum efeito indesejável, eu troco a combinação que eu fiz aqui em cima. Não atingi meta ainda, a diretriz se limitava aqui a acrescentar outros antihipertensivos, dependendo do perfil do seu paciente, mas sempre lembrando que a primeira droga, idealmente, né, depois das 3, né, a 4ª droga seria a espironolactona. Ok aqui? Então, tranquilo nas 3 drogas principais, na 4ª, que é a espirono, e nessa sequência, de acordo com aquele risco do paciente, ou monoterapia, ou direto a terapia combinada, e aí eu vou ajustando ou associando drogas, dependendo da resposta do paciente. Ok? Bom,
Vamos falar agora algumas considerações aqui, específicas de alguns antihipertensivos. Tá? Em relação a diuréticos tiazídicos e correlatos, são considerados de primeira linha, né, em idosos aí, principalmente sem comorbidades, apresentam uso preferencial em idosos com osteoporose, vocês, né, veem isso com frequência, pois eles diminuem a excreção urinária de cálcio e em fases iniciais da insuficiência cardíaca, porque reduz a pré-carga, volume e a congestão pulmonar. Então, são drogas excelentes aqui. Eles devem ser evitados em idosos com incontinência urinária incipiente, com gota e com prostatismo. Ok? E atenção à glicemia nesses pacientes idosos que estão usando aí, né, os diuréticos tiazídicos, os antidiabéticos orais ou insulina, pois eles podem dificultar um pouco o controle da glicemia no diabético. Mas, pelo amor de Deus, não é uma contraindicação para o tiazídico, não. É uma droga de primeira linha, vamos ter atenção para esse paciente, que às vezes tem um controle um pouco mais dificultado da glicemia, se a gente não pode ajustar esse tiazídico, reduzir dose, suspender, se ele está usando só ele, vamos trocar para o IECA-BRA, mas se eu preciso de um tratamento otimizado, ele vai entrar no tratamento, claro, gente, ok? Não é por causa... Oi? E agora, né? Porque eu não tenho nenhum câncer de pele, vou continuar usando, e como é que eu vou justificar para o paciente? Não é... Isso é complicado. Várias sociedades... Várias sociedades médicas lançaram alguns papers relacionados a isso, né? Do excesso aí de preocupação que trouxe. Tem vários viés esses estudos, apesar de terem pontos muito sólidos disso, tá? Isso não mudou em nada, por enquanto, a indicação. Em nada para o seu paciente. As sociedades todas cardiológicas, de hipertensão, continuam mantendo a mesma indicação e discutem muito a validade desses resultados aí mesmo na prática clínica. Agora, isso foi um pouco divulgado, a gente tem sido começando a se questionar disso com a história. Então, existe esse ponto levantado, tem dados sólidos que mostram essa associação mesmo no estudo, mas ainda não se mudou em nada a indicação. E parece que não vai mudar. Tá ok? E da mesma forma, né, vocês devem ter visto, nós estamos falando de tiazídico aqui, um problemão também. Isso começou a ser muito divulgado e parou, mas da valsartana em relação também à associação com câncer, né? Isso teve realmente alguns dados, parece que foi de um lote ou de uma remessa específica produzida na China e tal, e não se mostrou esse mesmo resultado em outros lotes analisados, em populações outras nenhuma, mas é uma coisa que foi divulgada, foi mais rápida essa divulgação, deu menos polêmica, mas também a valsartana está dando câncer, não pode mais usar, também não tem nada disso formalizado, ok? Em relação ao antagonista de canais de cálcio, os dihidropiritínicos são muito utilizados em idosos com hipertensão e doença coronária sintomática. Os não dihidropiridínicos, em especial o verapamil, né? A gente deve evitar, a princípio, idosos, pois eles vão alterar mais a condução atrioventricular, ter uma incidência maior de bloqueios atrioventriculares. É uma droga que, às vezes, a gente vai usar, mas com muita cautela. Ele provoca mais obstipação intestinal. Ok? Aqui em relação, então, ao bloqueador de canal de cálcio. Pode passar? Os IECAs. Os IECAs, eles mantêm a eficácia em dose, apesar da diminuição de renina que tem no envelhecimento. O envelhecimento leva a uma hiporrinemia, mas isso não piora a função dos IECAs, ok? Eles diminuem os eventos cardiovasculares e devem ser utilizados. É uma droga de primeiríssima linha em idosos com hipertensão, principalmente se tem disfunção ventricular, mesmo que assintomática. Nós vamos ver isso quando a gente discutir aqui em insuficiência cardíaca. Temos que ter uma atenção, porque eles podem alterar o paladar, principalmente o captopril. Então, atenção para isso, porque o idoso, né, é uma das causas, vocês são expert nisso, de dificuldade nutricional do idoso, é o paladar diminuído, né?
O nosso idoso já é a prótese mal adaptada, uma redução de paladar, e ele vai levar a quadro de nutrição mesmo por conta disso. E principalmente o captopril tem uma relação maior com essa redução de paladar. Então, aqui a gente preferiria, né, trocar por outros IECAs ou por BRAS. Temos que acompanhar o controle de potássio, porque o idoso já tem, geralmente, uma função renal mais diminuída, mais reduzida. Ok? Em relação aos BRAS, quando a gente fala BRA, gente, bloqueador de receptor da angiotensina, né? Antagonistas, receptor de angiotensina, que a gente vai falando BRA muito rápido. Então, em relação aos antagonistas receptor de angiotensina, são eficazes em doses com hipertensão IC, né? Apresentam proteção renal e cardíaca, principalmente no indivíduo diabético com nefropatia. São muito bem utilizados quando existe intolerância aos IECA. Nem em insuficiência cardíaca, nem em hipertensão, a gente não tem resultados aí de superioridade dos BRAS em relação aos IECAs. Né? Os IECAs, eles viraram um patinho feio nos últimos anos, né? Parece que virou o remedinho do PSF, do SUS, né? Hoje em dia, né, tem colegas que acham estranho estar usando captopril. Mas me mostra um estudo que mostrou que qualquer BRAS superou ao captopril. Né? Então, vamos com calma, né, gente? Existem vantagens em relação a algumas classes, a tempo de ação, mas eles foram todos não inferiores aos IECAs, ok? Então, é isso. Em relação às BRAS, são as mesmas indicações dos IECAs, também importantes na insuficiência cardíaca, na nefroproteção, e principalmente se tem intolerância ao IECA. Tá? Os beta-bloqueadores são utilizados principalmente se eu tenho insuficiência coronariana com hipertensão, e são drogas obrigatórias na insuficiência cardíaca também. Os beta-bloqueadores menos lipossolúveis, né, como atenolol, metoprolol, bisoprolol, eles são os mais recomendados, pois eles têm menor efeito colateral no sistema nervoso central. Né? Que preocupação dos beta-bloques, né, relacionados à depressão, à sonolência, à confusão, a distúrbio de sono. Então, esses beta-bloques aqui menos lipossolúveis, eles vão dar menos esses efeitos colaterais. Então, em conclusão, temos que atingir metas consolidadas. Né? Cuidado com, né, estudos isolados, publicações isoladas, e a gente querer sair aplicando no dia seguinte no consultório. O que a gente tem hoje de meta consolidada? Menor que 140/90 e para octogenários ou mais, menor que 150. Ok? Se muito bem tolerada, com o paciente bem acompanhado, avaliando o MAPA, MRPA e até pressão central em breve, que vai estar mais disponível, menor que 130, principalmente para idosos de risco alto e muito alto, que é a grande maioria. Né? A gente tem que ter uma estratificação de risco, tanto cardiovascular, quanto uma estratificação global do nosso paciente, com os senhores, com avaliação geriátrica ampla, que é o que o colega perguntou lá, né? E a funcionalidade do paciente. Eles têm que ser avaliados, sim, né? Na AGA de vocês, avaliado comorbidades, doenças subclínicas, sempre individualizar nos pacientes com síndrome de fragilidade, igual a gente já citou aqui. Mudança de estilo de vida, turma, funciona. Não é conversa fiada, não. Não tem idade para atividade física. O nosso idoso acamado faz atividade física. Né? Então, todo mundo tem que ser estimulado a abandonar tabagismo, ao alcoolismo, que a população em geral acha que o idoso não tem problema com o alcoolismo. Vocês sabem que a incidência é grande no paciente idoso, até pelas próprias perdas, né, que a gente tem com o envelhecimento. Então, essas mudanças de hábito de vida são importantes no tratamento da hipertensão. Em relação às drogas, cuidado com a polifarmácia. É um grande... Isso aí, a vantagem é que vocês discutem muito polifarmácia na geriatria, e a cardiologia ela é uma especialidade que das mais faz aí polifarmácia e iatrogenia, né? A gente tem que se penitenciar nisso. Então, atenção para a interação medicamentosa, e hoje os nossos, né, aplicativos nos ajudam muito nisso. Ninguém consegue saber tudo quanto é interação de droga, isso é impossível. E atenção na adesão ao tratamento. Né? Então, aí é que entra os detalhes. A gente pode escolher uma droga que possa ser tomada uma vez só ao dia, que facilite a adesão ao tratamento, que a gente tenha uma combinação fixa de drogas, isso facilita a adesão
e pode melhorar a resposta ao tratamento, que o paciente vai usar uma vez só e vai diminuir, né, a quantidade de medicamentos que utiliza por dia. E aqui, por último, cuidado com a pressão diastólica no indivíduo que tem hipertensão sistólica isolada, principalmente se ele é coronariopata, porque se a gente deixa uma pressão diastólica abaixo de 60, 70, existem controvérsias na literatura, você aumenta a mortalidade do paciente. E aí aqui vai, né, é a última mensagem e a mais difícil para a gente no dia a dia, né, porque não é incomum a gente pegar 170 por 60, 160 por 50, 180 por 70, e aí? Né, e às vezes esse manejo é muito difícil. E principalmente se meu paciente é coronariopata e a minha pressão diastólica reduz de 70 a 60 para baixo, eu estou aumentando o risco e aumento a mortalidade do paciente. Você já deve ter ouvido falar naquela famosa curva em J da pressão arterial, né? A curva em J é como se eu tivesse aqui um gráfico, né? Aqui eu tenho a pressão e mortalidade. Por que o J? Né? Se eu tenho pressão mais alta aqui, eu aumento mortalidade. Eu tenho mortalidade mais alta. Conforme eu vou reduzindo a pressão, eu reduzo mortalidade. Mas a partir de um determinado ponto, e parece que para a diastólica é 60 a 70, a partir desse ponto, se eu vou reduzindo mais a pressão, ao invés de eu continuar reduzindo mortalidade, eu vou aumentando mortalidade e aumento o evento. Alguns casos a gente vai ter que ser mais leniente aí, né, mais cuidadoso na meta, com certeza, tá? Principalmente no coronariopata. Então, a meta é essa, gente, mas é sempre um tratamento individualizado, né? A gente não pode seguir receita de bolo, a gente tem que ter cuidado em aplicar a diretriz. Isso, hoje a cardiologia já tem começado a discutir muito, tudo em cardiologia é diretriz, né? E a diretriz, o próprio nome já diz, ela vai te direcionar, é como se fosse um GPS, né? Eu não conhecia que o hotel, eu digitei o endereço do hotel, Avenida Afonso Pena, número tal, e ele me deixou na porta do hotel aqui. Isso é diretriz. Agora, o meu GPS, o meu Waze, não vai me trazer aqui nessa sala jamais para eu dar aula. Não tem como ele fazer isso. Então, a diretriz te deixa na porta do hotel, mas ela não consegue achar essa sala e te trazer aqui dentro para conversar com vocês. E aqui está o nosso paciente. Então, esse da porta para dentro é que a diretriz não leva a gente. A gente vai levar, né, no tete-a-tete com o paciente, com a nossa avaliação individuada, e isso, os senhores são craques, né, porque, né, vocês fazem isso no dia a dia, em todas as patologias e com o paciente idoso. Bom, vamos falar